Lucas, capítulo 19. Nós vamos ler a história do publicano Zaqueu, verso 1 ao verso 10. Vamos nos debruçar sobre o texto bíblico. Lucas 19, Novo Testamento, terceiro Evangelho, publicano Zaqueu, verso de número 1. O texto da palavra de Deus está escrito assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo adiante subiu a um sicômoro, para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Antes de você se sentar, levante suas mãos. O ambiente está muito agradável, está muito gostoso aqui. E libere uma palavra de adoração a Jesus. Libere uma palavra de gratidão. Seja grato a Deus. Seja grato por esse dia. Seja grato pelos livramentos. Seja grato pela palavra de Deus. Você chegou aqui em paz. A mão do Senhor te conduziu até esta casa de oração. Jesus vai falar contigo agora. Então abra o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Sim, nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é digno. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Vamos ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, os irmãos vão observar que os nossos jovens agora estão com um cumprimento novo, né? Agora eles estão cumprimentando assim: o MAC, cumprimento da igreja. É uma sigla, né? O MAC é a União da Mocidade Adoradores de Cristo. Conforme essa expressão MAC. Vou ver com a Cátia para nós fazermos um trabalho ali naquela parede, né? Nós temos um pintor aqui, né? Que faz isso. Talvez a gente faz alguma coisa ali e faz o nome dos jovens. Vai ser bênção de Deus. Queridos, nós estamos estudando sobre matemática, estamos estudando a perspectiva do Evangelho. Vamos ficar 3 meses aqui estudando os Evangelhos. E a temática proposta para o nosso estudo é o Salvador que procura os perdidos. O Salvador que procura os perdidos. Quem é esse Salvador, irmãos? É o nosso Senhor Jesus. Todos nós precisamos do seu auxílio e da sua ajuda, não é? Jesus, ele está a caminho de Jerusalém e ele está subindo para Jerusalém para comemorar a Páscoa. Na verdade, ele seria o Cordeiro Pascal, né? Ele seria aquele que seria imolado, ele seria aquele que seria oferecido. Mas Jesus, por ser judeu, há 3 festas que precisavam ser observadas. São 7, mas 3 é especial. E nós temos a festa de Tabernáculo, a festa do Pentecoste, e temos a festa da Páscoa. A Páscoa, Jesus está subindo para observar, por ser judeu, e
e isso já está no final do seu ministério. Jesus, ele com 30 anos inaugura o seu ministério, e o seu ministério dura 3 anos e 6 meses. Irmãos, um ministério curto, um período de 3 anos e 6 meses, Caio, a gente fecha o olho, abre, a menina já está tocando teclado. Ontem estava na barriga. É muito rápido. 3 anos e 6 meses é assim. E o ministério de Cristo foi muito rápido, Alex. Só que, irmãos, quando o ministério ele é regido por Deus, o Senhor ele reme o tempo. O Senhor traz remissão para o tempo. A Bíblia diz que 1 ano para Deus, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Então, nós podemos receber de Deus, irmão, nós podemos receber de Deus a sabedoria equivalente a 10 anos daqui para frente, irmãos. Aleluia! Então, Jesus ele pode te dar uma sabedoria que você sai daqui assim, meu Deus, os meus olhos abriram, a chave virou, as coisas aconteceram, mano. De repente, mano, Jesus vira uma chave na sua vida e te dá uma sabedoria diferente da que deu para todo mundo. Porque Deus ele dá a remissão de tempo. A sabedoria pertence a Deus. E o ministério de Cristo dura 3 anos e 6 meses. Mas, irmãos, o ministério de Jesus ele muda a história da humanidade. Alguém pode até dizer: eu não acredito em Deus, eu nem acredito que Jesus esteve na terra. Isso é muito difícil, porque nós temos muitas provas. Nós temos muitas questões que são geográficas, históricas, que contextualizam. Tem pessoas que acreditam em Sócrates e Platão, que não tem nenhum escrito deles registrado oficialmente, mas são os seus discípulos, e eles acreditam em teoria de Pitágoras e aí por diante. Mas os escritos de Jesus, que são mais de 2.000 compilações, 95% das compilações provadas como certivas, e o restante que sobra são questões, não são questões soteriológicas, salvíficas, mas é questão de vírgula, é questão de uma pontuação que faz uma diferença entre a outra. 3 anos e 6 meses, irmãos, depois do ministério de Cristo, a história da humanidade foi mudada. Alguém que é ateu, que não acredita, ele vai ter que confessar e dizer: antes de Cristo e depois de Cristo, irmão. Porque Jesus veio e mudou a história da humanidade. Não tem como, irmão. Ele vai ter que declarar e dizer essa grande verdade. Então o ministério de Jesus ele foi curto, mas foi um ministério eficiente. Ok? Foi um ministério curto, mas foi um ministério eficiente. Ok? Que o Senhor possa nos dar graça para que tudo aquilo que a gente venha fazer, Camila, tudo onde a gente venha botar a mão, possa ser eficiente. Amém, meus irmãos? Que por onde nós passamos, as pessoas possam se lembrar do serviço prestado com eficiência, que nós possamos gerar coisas boas nos lugares onde nós passamos. E o cenário ele muda daqui para frente, isso é verdade, a partir do capítulo de número 19. Mas Jesus, havia alguns encontros em sua lista. Jesus ele tinha uma lista, essa lista era totalmente espiritual, e dentro da sua lista, nessa próxima cidade que ele passaria, que era a cidade de Jericó, diga assim, Jericó. Jericó está a aproximadamente 27 quilômetros de Jerusalém. Então dá uma distância quase daqui em São Paulo, dependendo da região que você for, tá bom? 27 quilômetros. Então Jesus ele está entrando nas cercanias, nas vizinhanças de Jericó. Eu estou dando uma introdução e a gente já vai dar sequência. Está entrando nas cercanias de Jericó. Qual que é a movimentação de Cristo? Jesus está indo para onde? Eu disse para os irmãos no começo. Para onde Jesus está indo? Jerusalém. O que Jesus está indo lá fazer em Jerusalém? Para a festa da Páscoa. Então o projeto de Jesus não era oficialmente ficar em Jericó, mas havia em sua lista algo que precisava ali acontecer na cidade de Jericó. Havia algumas coisas. Então o cenário, a cercania de Jericó, Jesus ele está passando.
e Jesus ele vai passar sobre a vida de um jovem. E esse jovem se chama jovem rico. Isso está lá no capítulo 18, que é o capítulo anterior. E Jesus ele vai passar na vida desse jovem. Isso tudo na cercania de Jericó. Ele vai passar por 3 personagens principais. Ele vai passar pela vida do jovem rico. Depois que ele vai passar pela vida do jovem rico, ele vai passar pela vida de um cego, conhecido como Bartimeu. Bar significa filho, e Timeu, possivelmente era o nome do pai, então quer dizer filho de Timeu. Bartimeu não é o nome do cego, ok? Bartimeu significa filho de Timeu, ok? E Jesus depois ele vai passar por um terceiro personagem que é Zaqueu. Esses são os 3 mais marcantes. O jovem rico, tem outros também, mas ele vai passar também sobre a vida do cego e também vai passar sobre a vida de Zaqueu. Quando Jesus ele passa na vida desse jovem rico, no capítulo 18, versículo de número 18, Jesus vai oferecer uma oportunidade sobre a vida desse jovem, irmã Marta. E qual que era a sua oportunidade? A oportunidade era para que a vida desse jovem fosse transformada, o cenário da sua vida fosse modificado, que ele sofresse uma transformação por completo. No capítulo 18, versículo 22, diz que quando Jesus ouviu isso, lhe ainda falava uma coisa. Jesus vai dizer para esse jovem: vende tudo o que você tem e reparta pelos pobres, e terá um tesouro no céu, e vem. Olha a oportunidade aqui, vem e segue-me. O texto diz que Jesus dá a oportunidade para esse jovem para segui-lo. Seria a oportunidade da sua vida ser de fato transformada. O problema foi que esse jovem ele ficou muito triste porque ele era muito rico. Ou seja, não é o fato dele ser rico em si, mas porque a riqueza estava dentro do seu coração. A Bíblia diz que onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Ou seja, há algum problema em ser rico, irmãos? Nenhum problema em ser rico. O problema é a gente ficar buscando as riquezas dessa terra. O problema é a gente só viver buscando as riquezas dessa terra. O problema é as riquezas dessa terra dominar o nosso coração. Então nós vemos alguns exemplos que não tem problema quanto isso. Então Jesus ele vai passar na vida desse homem e Jesus vai exigir algo da vida dele. E o que Jesus vai exigir da vida dele? Diga assim: renúncia. Então eu quero te dizer algo. Estou na introdução, mas eu preciso te dizer algo. Se Jesus tem uma chamada na sua vida, o pastor Fábio, pastora Valquíria e presbítero, os demais pastores que aqui estão, não tem nada a ver com isso. De fato, a gente não tem nada a ver com isso, porque a chamada ela vem de quem? A chamada ela vem de Deus. É Deus quem chama, é Deus quem convoca. A pastora já falou, a preparação é sua parte, é você que tem que se preparar, é você que tem que se capacitar. Se Jesus tem um chamado com você no louvor, você tem que se preparar, seja na música, tocando, ensaiando, seja no canto, se esforçando para ensaiar, não dando problema para os líderes, para chegar com os louvores todos ensaiadinhos, todos bonitinhos. A igreja, irmãos, eu vou dizer logo para os irmãos, a voz pode ser não tão bela assim, não pode ser tão bela assim, mas se estiver bem ensaiado, se tiver unção, se tiver louvando para o Senhor Jesus, irmãos, os irmãos podem ter certeza que toda a igreja vai louvar junto e os céus vão receber o hino e o louvor da igreja. Eu já fui em muitos lugares, e já fui em lugares, Samara, que tinha irmãs que tinham a voz mais bonita que a sua, que é difícil, mas tem uma voz bonita, glória a Deus por isso. Mas tinha irmãs que tinham a voz mais bonita que a sua, porém não tinham unção, não tinham temor, não tinham reverência diante de Deus, e era só técnica. Então louvava, parecia que o louvor batia aqui no teto e não subia, só ficava aqui para a gente assim, eram os melismas da vida, né? Subia, descia, né? Mas não tinha qualidade. E eu já fui em lugares que irmãs que não tinham uma voz tão bela, mas tinham uma unção, irmão, e quando louvava, entra lá em casa, Jesus, a gente sentia que Jesus
Jesus estava entrando no ambiente. Isso é fantástico. Então nós precisamos ter esse temor do nosso coração. Diga assim, renúncia. Então, se você tem uma chamada, irmão, eu acredito, tá? Você pode duvidar da sua chamada. Eu acho que não deveria duvidar, mas é normal. As pessoas duvidam da sua chamada, mas eu não duvido da chamada que Deus tem na sua vida. Eu tenho certeza, eu tenho convicção que Deus te chamou para essa grande obra. Eu olho para você e eu vejo aqui, Alex, os olhos da minha fé, missionários e missionárias da parte de Deus, pregadores do Evangelho. Possa ser que você não tenha um chamado pastoral, porque o chamado pastoral não é para todo mundo. Você precisa entender isso. O chamado pastoral não é para todo mundo. É duro, irmão. Tem pessoa que entrou nessa, por exemplo, o chamado pastoral não aguentou 2, 3 anos. Pediu as contas. Eu fui na RH. Pediu as contas. É verdade. E a igreja sofre. A igreja... Por quê? Ser pastor não é um peso. Ser pastor é um privilégio. É uma honra. Não faço isso aqui porque é um peso para mim. Eu venho aqui, ai que difícil estar aqui na quinta-feira. Vou vir aqui com maior alegria, com maior satisfação, porque eu já troquei o meu fardo com Jesus, o dele é leve. Eu faço isso com privilégio, com amor, com muita alegria. O que exale dos nossos corações seja a alegria de servir ao Senhor Jesus. Seja no som, Mariana, faça o seu melhor. Seja na porta, Alex. Faça como tem feito, dê o seu melhor. Vindo do serviço muitas das vezes, cansado. As irmãs em questão, às vezes vinha puxado, fatigado. Os irmãos estão aqui, mas façam o melhor, porque vocês não estão fazendo para os homens, vocês estão fazendo para o Senhor que te chamou para essa grande obra. Em nome dele é Jesus. Eu sinto a presença dele aqui com a gente, né? Diga assim, renúncia. Mesmo que você não queira, eu preciso te dizer, você vai ter que renunciar, irmão. Eu não sei o que você precisa renunciar. Eu sei o que eu preciso renunciar para mim poder estar aqui. Tem vezes que eu já precisei renunciar a festas, Alex, na minha família. De quinta-feira, que teve festa, mas eu tinha que dar estudo. Aí teve oportunidades, amor. A gente foi depois do estudo, não foi isso? Aí tivemos que ir. Domingo, irmão, nem perco a conta de domingo quantas festas eu deixei para lá. Natal, Novo, essas coisas. E não estou triste com isso, estou feliz, porque eu estou servindo a Deus, é um privilégio. Então eu sei o que eu tenho que fazer. Quantos dias eu já tive que ficar sem comer, de jejum e consagração pela igreja? Porque eu fui comer, o Senhor falou, não coma. Precisa orar pela vida do filho de uma pessoa. Nem é meu filho, nem era meu, mas eu tive que jejuar, tive que orar. Não coma agora, porque você precisa orar por tal pessoa, irmão. E de repente à tarde o telefone tocava. Era uma situação mesmo complexa, sem eu saber, mas Deus estava dando de alguma forma livramento. O Senhor estava quebrando cadeias, o Senhor estava repreendendo os demônios. Eu já vim para a igreja, cheguei aqui, o presbítero estava comigo, cheguei aqui, estava de jejum. Não fico falando essas coisas toda hora. Falo quando Deus manda, estava de jejum, já consagrado o dia inteiro. Na hora que eu pisei aqui, o demônio tinha manifestado e a gente teve que correr para poder atender uma família. E se nós não tivéssemos ouvido a voz de Deus para ter ficado em consagração? Se nós não, porque a Bíblia diz que a casta de demônio só sai com jejum e oração. O nome de Jesus, os demônios não resistem, isso é de fato. Mas eu estou falando de chamado de renúncia. Então existem coisas que eu e você temos que renunciar. Às vezes é o café da manhã, mas minha cabeça dói, pastor. Começa devagar, que depois a dor de cabeça vai embora. Faz 2 horas, 3 horas. Quando você vê, já chegou a hora do almoço, o cheiro do feijão bate no nariz, aí você almoça depois, está tudo certo, né? Mas começa assim. O Alex começou assim, irmãos, fazendo 2, 3 horas. Teve já oportunidade que já fez mais de 2, 3 dias de jejum e trabalhando com a feira, pegando peso e tudo. É assim, não é, Alex? Vai fazendo aos poucos, Deus vai dando força, né? Então, em nome de Jesus, se você tem chamado de Deus, precisa viver uma vida de renúncia. Eu sei o peso que eu estou falando isso, e por isso eu estou falando devagar, e com muito temor estou aqui vos dizendo isso. Jovens, a palavra do pastorzão aqui para vocês é isso. Deus tem uma chamada especial na vida de cada um de vocês, e vocês também vão ter
renunciar. Amém? Eles vão também ter que renunciar. O jovem não conseguiu renunciar. Ele renunciou, não conseguiu. Ele falou: não, não vou vender nada. Jesus não estava falando só para ele vender porque queria ficar com o dinheiro dele, nada disso. Jesus falou: vende o que você tem e reparta para os pobres. O sentido aqui não é o vender, o sentido é o repartir. Você pegou isso aqui? O sentido não é o vender, o sentido é o repartir. Porque Jesus nunca foi contra a riqueza. Jesus foi contra com as pessoas que não conseguem repartir, irmãos. A prosperidade na vida de alguém, conforme Provérbios 3, 9 e 10, vai dizer que nós devemos honrar o Senhor com as primícias dos nossos dízimos. E a promessa é que os nossos lagares transbordarão. Vai transbordar para quê, irmão? Vai estragar tudo. O moço, o vinho, vai estragar o trigo, vai estragar, porque você não dá conta de consumir tudo. Nada disso. Então, se o Senhor está dando sobre a nossa vida, é para a gente poder repartir. Se a igreja está recebendo algo da parte do Senhor que está transbordando, não pode ficar aqui só para a gente engordando. A gente tem que aprender com Jesus a repartir o que tem vindo para nós. Nós não servimos somente uma placa, nós somos do reino, irmãos, amém? Não vem com esse negócio aqui não, em nome de Jesus. Nós somos do reino, irmão. Então nós temos uma visão de reino, não uma visão de placa. Claro que nós servimos a Jesus na Assembleia de Deus nascido de novo, mas nós somos do reino, irmão. Servimos ao reino. E esse jovem precisava renunciar. Ele não conseguiu repartir. Eu quero deixar uma concordância bíblica para você de renúncia, tá? Êxodo 3. Aleluia. Um dia eu prego sobre Abraão, Isaac e Jacó. Aleluia. O Deus da provisão. Eu vou marcar esse esboço que um dia eu vou pregar isso aí. Como é? Promessa, provisão e transformação. Meu Deus, é muito forte isso. Êxodo 3. Eu estou falando de renúncia, tá? Se você tem um chamado, você vai ter que passar pela renúncia. E o jovem rico não conseguiu passar. Êxodo 3 diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro. Vou fazer uma pergunta para os irmãos aqui: de quem que era o rebanho? O rebanho era de Moisés? O rebanho era de quem? De Jetro, sacerdote midiano. E levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. De quem que era o monte, irmãos? O monte era de Moisés? Não. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. O anjo era de quem, irmãos? Do Senhor. O anjo era de Moisés? Não. Então nós temos o rebanho. Rebanho é de quem? De Jetro, seu sogro. O rebanho era de Moisés? Não. O monte era de Moisés? Não. O anjo era de Moisés? Não. Deus está chamando Moisés e vai exigir uma renúncia sobre a vida dele. Moisés, ele só tinha uma coisa só. E o que Moisés tinha, irmãos? Moisés só tinha uma sandália no pé. Aí no momento que Deus chamou ele, Deus falou para ele: Moisés, o que você tem para mim não serve. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é uma terra santa. Na chamada, quando nós somos chamados por Jesus, ou até Jesus nos achar, eu acho que essa que é a verdade, até Jesus nos achar, a gente vem cheio de sofisma, achando que tem isso, achando que tem aquilo, achando que tem aquilo outro. Aí Jesus decide se revelar numa chama de fogo para a gente e fala assim: na verdade você não tem nada, você só acha que você tem, porque aquilo que você acha que você tem, eu quero que você tira para mim poder te usar. Irmão, diga assim: renúncia. E qual foi a renúncia que Moisés precisou passar? Tirar as sandálias. Não
vou aplicar aqui o que ela significa, mas todos nós passamos uma renúncia. Qual foi a renúncia que o jovem rico precisou passar? Repartir, não foi vender, foi repartir, e ele não conseguiu. Segundo ponto, volta para Lucas 19, na verdade é o 18, Lucas 18, volta lá, que nós temos o segundo personagem de Jericó, não é isso? A partir do versículo de número 35, vai aparecer aqui um homem junto do caminho. Um homem junto do caminho, verso 35, e aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disseram-lhe que Jesus Nazareno. A informação que ele recebe é assim, Jesus Nazareno, de Nazaré. Os irmãos sabem que Nazaré era uma cidade complexa, era uma cidade como se fosse o interior de São Paulo. Então a mentalidade aqui do judeu era: nunca veio profeta de Nazaré, nunca surgiu um profeta de Nazaré, porventura alguma coisa boa poderia vir de Nazaré? Na cabeça deles não. Então quando o cego pergunta o que estava acontecendo, eles dizem assim: Jesus de Nazaré ele está passando. Mas olha a resposta desse cego, ele vai dizer assim: então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parece uma expressão muito simples dizer que Jesus é filho de Davi, né? Só que no contexto que ele está vivendo, havia uma promessa. E qual que era a promessa? Que Deus suscitaria no trono de Davi um rei, que o seu governo seria perpétuo e seria eterno. Então a promessa seria que aquele que viria da linhagem de Davi, a promessa foi que da raiz de Jessé surgiria alguém que seria o salvador da humanidade, que viria da genealogia de Davi, que faz parte da genealogia de Judá. Então sobre Davi viria alguém sobre a sua genealogia que seria o remedor de toda a nação e de toda a terra. E quando ele recebe a informação Nazaré, ele diz: não é possível, eu recebi uma revelação da parte de Deus. Se no primeiro ponto o Senhor ele tem a renúncia, no segundo ponto o Senhor ele tem revelação. E olha que algo interessante, ele vai dar uma revelação para um cego, alguém que não consegue enxergar, alguém que não consegue ver. E sabe qual foi a expressão dele? Jesus, filho de Davi. Sabe o que ele estava querendo dizer? Eu sei que o Senhor é o Messias que viria de filho. Eu sei que o Senhor é aquele que vai redimir toda a nação de Israel. Eu sei quem é Jesus. Eu sei quem é esse Senhor. Ele recebeu uma revelação tremenda e profunda de que Jesus era o Messias. Eu vou ler para vocês, não precisa ir até lá, o que Jeremias profetiza quando o nosso coração está alinhado com a vontade de Deus. Jeremias profetiza no capítulo 29 da seguinte maneira: vocês me procurarão e me acharão quando vocês me buscarem de todo o seu coração. E olha o que o Senhor vai dizer: e eu me deixarei ser encontrado por cada um de vocês. O ceguinho estava na beira do caminho, mendigando, só que o Senhor se deixou ser encontrado por aquele cego chamado Bartimeu. Então, se a gente buscar a Jesus de todo o nosso coração, nós encontraremos o Senhor e Ele vai se revelar a cada um de nós. Eu profetizo sobre a igreja do Senhor Jesus que aquilo que está tapando a sua visão, ela vai cair, e se prepare para receber as divinas revelações do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Mas isso é só para aqueles que buscarem de todo o coração. Quem precisa buscar de todo o coração, queridos? E o terceiro ponto é o verso de número 19, verso de número 1. O texto diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, veja que ele está na cercania, veja que ele está próximo, à beira do caminho. Agora Jesus entrou na cidade de
de Jericó, ok? Jesus ele entrou em Jericó e o texto vai dizer que ele ia passando. Isso aqui não está escrito à toa, viu, irmãos? Cada vírgula, cada detalhe, leia com atenção, porque pode ser uma revelação de Deus. O texto diz que ele ia passando. Então Jesus ele entra em Jericó e ele está passando. E Jesus ele vai passar na vida desse homem chamado Zaqueu. E Zaqueu ele vai reconhecer o seu estado pecador. Zaqueu ele vai se reconhecer como um pecador. Então vejamos, Jesus em primeiro ponto, Jesus ele passa sobre a vida de um homem jovem rico. Depois Jesus ele passa sobre a vida de um outro homem que era cego e mendigo. Agora Jesus ele vai passar sobre a vida desse homem chamado-se Zaqueu, e ele vai reconhecer que Jesus também é Senhor. Em primeiro ponto nós temos a renúncia. Em segundo ponto nós temos a revelação. Em terceiro ponto nós temos o reconhecimento. A verdade é que por onde Jesus ele passa, ele dá oportunidades para que os cenários sejam transformados. A pergunta e a afirmação é uma só: quando Jesus ele passou sobre a nossa vida, cenários também foram modificados e também foram transformados para a glória de Deus. Jesus passou, trouxe renúncia. Jesus passou, trouxe revelação. Jesus passou e trouxe reconhecimento de que nós somos pecadores e precisamos de um Salvador sobre a nossa vida. A boa notícia do Evangelho é que Jesus continua passando sobre a nossa vida para a glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Eu preciso fazer essa pergunta, vai? Eu estou incomodado para fazer ela. Depois que Jesus passou na sua vida, os cenários mudaram? A outra pergunta é: mudaram para pior ou mudaram para melhor? Glória a Deus. Na vida do jovem rico mudou para pior, porque ele não soube aproveitar a oportunidade. Mas na vida de Bartimeu e na vida de Zaqueu mudou-se para melhor. Eu quero dizer, irmãos, que Jesus ainda continua passando, e tem pessoas que ainda continuam rejeitando as oportunidades, e suas vidas ainda continuam de mal a pior. Mas tem pessoas que agarram as oportunidades e não abrem mão delas. Ele diz: depois que Jesus passou na minha vida, tudo foi transformado para a glória de Deus. Bote seus olhos para o versículo de número 2, que a gente vai avançar. Se no versículo de número 1 nós temos essa introdução de que Jesus ele ia passando, no versículo de número 2 nós temos um outro cenário. O versículo de número 2 foi que Zaqueu, esse homem, ele venceu os obstáculos. E qual foram os obstáculos que ele venceu? O texto diz que ele era publicano, o texto diz que ele era rico. Na vida dele não foi um obstáculo, mas na vida do jovem rico foi, ok? Então a riqueza não pode ser um obstáculo na nossa vida, ok? O terceiro obstáculo na vida desse homem, porque tinha uma multidão na sua frente. E o quarto obstáculo é porque ele era de pequena estatura. Irmãos, uma pergunta que eu faço para vocês: Zaqueu tinha motivo para dar desculpa? E muitas. Ele poderia dizer assim: que é isso? Sou publicano, vou fazer o que lá? Sou rico, não estou precisando de nada agora, aparentemente, está tudo bem na minha casa. E outra coisa, tem uma multidão aí na minha frente. Não só isso, sou pequeno, né? Como que eu vou fazer para chegar lá? Só que o texto vai dizer que ele vai vencer os obstáculos, ok? Então, em nome de Jesus, vence os obstáculos que a vida te põe, tá bom? Você está numa corrida, não se desanime. Se preciso for parar, pare, mas não pare para se paralisar, pare para recobrar energia. Às vezes a gente tem que parar para dar um passo para trás,
para pegar impulso para ir para frente. Então, na corrida dessa vida, tem obstáculos, mas em nome de Jesus, vence os obstáculos que a vida tem posto para você. Não seja alguém que fique só dando desculpa. Ah, mas é por isso, mas é por isso, mas é por isso, mas é por isso. É por isso nada. Vence os obstáculos. A vida é dura para quem é mole, irmão. Receba isso em nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Amém? Vence o obstáculo. Diga assim: eu vou vencer os obstáculos. Verso de número 3. O texto diz que ele procurava ver quem era Jesus, correto? Ele procurava ver quem era Jesus. Ou seja, a motivação do coração de Zaqueu está correta ou não? Está perfeita, porque ele sai da sua casa com um objetivo. Ele não sai para ir para a igreja para dizer assim: eu preciso ir lá buscar isso, aquilo, aquilo outro. Isso só vai fazer parte, irmãos. Porque quando ele chega no templo, ele não tem tempo para outras coisas a não ser ver Jesus no culto. A não ser ver Jesus no culto. Quando nós estamos concentrados naquilo que nós temos para fazer, nós não perdemos tempo com nada. Eu lembro da história brevemente de um jovenzinho que reclamou com o pastor, dizendo assim: pastor, o senhor viu aquela irmã? Aí ele parou: o senhor viu os jovens? O senhor viu isso? E ele foi dando um monte de coisa para o pastor. O pastor falou: rapaz, mas eu não tenho percebido isso mesmo. Mas eu vou te fazer uma coisa: eu preciso que você encha um copo de água, e quando o culto iniciar, eu preciso que você dê uma volta na igreja bem devagarzinho. E o copo do pastor encheu até o talo, mas quase deu na mão deles. E ele foi, irmão, mas ele foi assim no laço do gato, bem devagarzinho. E quando o culto estava prestes a finalizar, ele chegou, se sentou. Aí o pastor foi e falou assim para ele: filho, me conta aí que você viu no culto hoje. Ele falou: pastor, eu não tive tempo, eu estava observando o copo que eu tinha que carregar. Ele estava preocupado com aquilo que ele precisava fazer. Ou seja, os olhos dele estavam focados na coisa certa. E nós precisamos ser assim. Irmos para o culto porque nós íamos adorar o Senhor Jesus para a glória de Deus. A motivação certa e correta. Então o verso de número 3 é exatamente isso, a motivação correta. O verso de número 4, irmãos, o texto vai dizer que ele correu adiante da multidão. E o texto vai dizer que ele subiu numa árvore, sim ou não? Ele sobe a um sicômoro, uma árvore, para ver quem havia de passar por ali. Ou seja, correr à frente e subir na árvore são o resultado do seu esforço. Então o Zaqueu, ele se esforça. Irmãos, eu preciso liberar essa palavra de Deus para a sua vida, que Deus ama aqueles que se esforçam, irmão. Deus ama. Deus tem um apreço por aqueles que se esforçam. Deus não tem negócio com aquele que faz meia força, sabe? Não. Deus, ele tem negócio com aqueles que se esforçam. Por isso que a palavra de Deus, por algumas vezes, ela libera essas verdades. Josué 1, verso 6, verso 7 e verso de número 9. A palavra de Deus para Josué: esforça-te, esforça-te e tem bom ânimo, esforça-te. Por 3 vezes Deus libera essa palavra sobre a vida de Josué. E esse assunto de Zaqueu correr adiante e subir numa árvore, porque ele se esforçou para estar naquela localidade. E eu preciso liberar essa palavra sobre você. Deus ama aquele que se esforça. Amém, meus irmãos? Projeta aí 2 Pedro capítulo 1, verso 10. Mas projeta na King James, na outra versão, na King James. 2 Pedro 1, 10. Os irmãos acompanham aqui comigo no telão. 2 Pedro 1, 10. Vê se você acha na King James aí. Isso, muito bom. Olha o que Pedro vai dizer. Vê se esse negócio de esforçar não vem de Deus, irmão. Portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior. Às vezes a gente diz assim: mas eu estou me esforçando tanto, eu estou isso. Aí não é o pastor Fábio que fica dizendo, aí é o pastor Pedro que está te dizendo isso daí. Esforçar, irmãos. E que mais? Com cada dedicação cada vez maior. Se esforce com dedicação maior. Porque esse mesmo Pedro, ele vai dizer assim:
E a recompensa nenhum homem pode dar. Essa recompensa só vem de Jesus. Amém, meus irmãos? Versículo de número 5, a gente está caminhando, hein? Verso de número 5, o texto diz que ele queria ver quem era Jesus. Verso de número 5, ele queria ver quem era Jesus. Mas foi Jesus quem o viu. Foi Jesus quem o viu também. Nós aplicamos esse texto em João capítulo 1, verso 45, sobre a vida de Felipe e Natanael, quando Jesus ele tem encontro com Natanael, e Natanael vai dizer exatamente isso, que Jesus ele viria de Nazaré, e se porventura viria alguma coisa boa de Nazaré, e o Senhor Jesus vai dizer para Natanael que havia o visto antes de Felipe o chamar debaixo de uma figueira. Então Natanael está chegando de Jesus, pensando que está vendo Jesus, mas Jesus está vendo Natanael há muito. Provavelmente Natanael estava vivendo uns momentos difíceis da sua vida, e foi lá que Jesus o viu, aonde ninguém mais pode ver. Eu preciso dizer isso aos irmãos: nos nossos momentos de aflição, de dores, de lutas, pode ter certeza que o Senhor está nos vendo nesse momento. Amém? Verso de número 5, a parte de número B. Verso de número 5, parte B. O texto vai dizer assim, ó: desce depressa. Por quê? Porque hoje me convém pousar em tua casa. Ou seja, Jesus não estava de passagem somente na vida de Zaqueu, mas Jesus estava ali para pousar em sua casa. Assim como foi na vida de Zaqueu, assim também é na nossa vida. O Senhor Jesus não está somente de passagem na nossa vida, mas Jesus ele deseja fazer morada sobre a nossa vida. Jesus ele não só está mente assim, passando, só por passar na nossa vida, mas Jesus está dizendo para cada um de nós: eu quero estar com você quando você estiver na sua casa, limpando a sua casa. Quando você sair para trabalhar, eu quero estar junto de você. Nos seus momentos mais árduos, ali dentro do seu lar mais difícil, eu quero estar lá junto com você também. Eu quero fazer moradia na tua casa. Queridos irmãos, se o passar aponta para a redenção, esse assunto aqui de pousar na nossa casa aponta para a santificação. Eu quero colocar aqui uma inferência bíblica, e a gente finaliza aqui que não vai dar tempo de continuar. Eu quero colocar uma inferência bíblica no segundo livro de Samuel. Vamos comigo até lá, capítulo de número 6. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 6. Oh, aleluia. Diga assim: Jesus quer fazer morada em mim. Isso. E essa finalidade que Jesus está dizendo assim: eu quero pousar na tua casa. Essa ideia de Jesus pousar na sua casa aponta para a santificação, ok? Diga assim: santificação. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 10. O texto diz assim, 6 e 10: e não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom o giteu, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o giteu 3 meses. Quantos meses, irmãos? 3. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Aí a pergunta que eu faço para os irmãos: Romanos vai dizer que tudo que foi escrito no Antigo Testamento, para o nosso ensino, ele foi escrito. E a tipologia da arca do Senhor no Antigo Testamento representa a presença de Deus. Mas no Novo Testamento, quem é a arca de Deus, irmãos?
A arca de Deus não é mais um símbolo, uma caixa quadrada revestida de ouro. A arca de Deus agora é Jesus Cristo de Nazaré, porque é por intermédio de Jesus que a igreja é participante da presença de Deus. Então a inferência bíblica é que quando a arca vai para a casa de Obed-edom, é a mesma simbologia quando Jesus entra na casa de Zaqueu. Jesus estava dizendo: agora, Zaqueu, que eu entrei na tua casa, vai ter que ter santificação aqui dentro desse lugar. Por qual motivo? Porque eles não poderiam conviver com a arca de Deus. Obed-edom não poderia conviver com a arca de Deus sem santificação, irmãos. O texto vai dizer que o Senhor Deus matou Uzá e Aô na era de Nacon, porque eles foram irreverentes, não tiveram santidades na sua vida. O texto vai dizer que eles morreram por tocar na arca de Deus. Então esse assunto de que Jesus pousa na sua casa é uma maravilha, porque quando Jesus pousa na nossa casa, Ele traz santificação para a nossa casa. Veja que ninguém queria levar a arca de Deus para a sua casa. Davi falou lá no versículo de número 10: não, eu não vou levar a arca comigo não. Sabe o que ele vai dizer? A arca vai ficar na casa de Obed-edom. Só que Obed-edom tinha uma vida santificada a Deus, e quando a arca chegou na casa dele, na casa de Obed-edom, o texto vai dizer que ela fica ali por 3 meses. Quantos meses? 3 meses a arca fica na casa de Obed-edom. E o texto vai dizer que Deus abençoou Obed-edom e abençoou toda a sua casa para a glória de Deus. Quando Jesus ele entra na nossa vida e na nossa casa, irmão, não só a gente, mas a nossa casa, ela é abençoada para a glória e louvor do nome de Jesus. É por isso que o escritor aos Hebreus, isso aqui eu já fecho, você não precisa ir lá comigo. O escritor aos Hebreus capítulo 12, versículo de número 14, vai dizer assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se nós queremos ver ao Senhor Jesus, nós precisamos viver uma vida de santificação. Ô irmão, quando o culto acabar, leve Jesus para a sua casa, e assim como na vida de Obed-edom ele foi abençoado, você e toda a sua casa será abençoada em nome de Jesus. Eu vou logo profetizar, e não vai ser 3, mas vai ser mais de 3, vai ser mais de 6, vai ser mais de 12. A bênção do Senhor vai estar contigo, se o Senhor estiver com você. Amém, meus irmãos? Fique de pé, para parecer que está acabando. Aleluia! Maravilhoso, Jesus, aleluia. Assim como foi na vida de Obed-edom, ele santificou a sua casa, ele santificou a sua família, e ele foi abençoado por Deus. Quantos querem continuar sendo abençoado por Deus, irmãos? Eu quero. Então, santifique-se. Pastor, a minha casa, no momento não pode se santificar, porque tem pessoas afastadas. Eu sei disso, porque na minha família também tem. Só que a Bíblia diz assim, que a mãe que vive em santidade, Alex, ela santifica a vida dos filhos. E a mulher sábia, ela também santifica a si mesma. E quando o marido não é crente, ela santifica a vida do marido. Os filhos que estão na presença de Deus, que tem a família que não serve a Deus, se ele viver uma vida em santidade, ele também santifica a sua casa e todo o seu lar. Então, a chamada, a santificação, ela é para todos. E se nós queremos continuar sermos abençoados por Deus, que as bênçãos de Deus sejam sobre a nossa casa, e a Bíblia diz que Deus abençoa a sua casa e toda a sua família. Eu quero acreditar, irmão, que se ele plantava alface, Alex, os alfaces começaram a ser mais abençoados ainda. Se ele plantava cenoura, as cenouras foram mais abençoadas ainda. Se ele tivesse um trabalho abençoado, ele ganhou um aumento no trabalho. Olha, muita bênção, hein?
foi mais abençoado ainda. Mas por qual motivo? Porque ele viveu uma vida de santificação e toda a sua casa foi santificada. Então, o resultado para que nós tenhamos uma vida abençoada, tenha uma vida santificada. Viva uma vida de santificação. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E essa igreja, irmãos, está chegando o dia em que Jesus vai arrebatar a sua igreja. E eu quero acreditar que nós chegaremos lá diante do nosso Senhor, porque nós guardamos a santidade aqui nessa terra, em nome de Jesus. E essa arca quer ir com você para sua casa, e o nome dela é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Zaqueu recebeu a melhor recompensa. E qual foi a melhor recompensa? Ele hospedou Jesus Cristo de Nazaré na sua casa, assim como Obed-Edom também hospedou. Amém? Em nome de Jesus, nós vamos orar. Agradecemos essa rica oportunidade. Você que é internauta, seja abençoado por essa palavra, seja tocado por essa palavra, e que o Espírito de Deus te alcance onde você estiver. Faça uma aliança com Jesus onde você estiver, e o nome do Senhor será glorificado. Em nome de Jesus. As palmas louvam o Senhor Jesus.